Hoje nós vamos mergulhar numa das posições mais poderosas e complexas do mundo, a presidência do Brasil. É uma figura que tem uma autoridade imensa, mas que, pelo menos na teoria, opera dentro de limites muito bem definidos. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é: como é que esse poder tudo é definido pela lei, como ele é usado no dia a dia e, talvez o mais importante, como ele é controlado? Vamos investigar isso juntos. Certo. Antes de mais nada, vamos ao básico. Para entender o poder da presidência, a gente precisa primeiro dar uma olhada no tabuleiro do jogo político aqui no Brasil. Primeiro ponto e fundamental: o Brasil é uma república, e isso muda tudo. Significa que o poder tem prazo de validade, não é vitalício como numa monarquia. Os líderes são eleitos pelo povo e, o que é crucial, precisam prestar contas de seus atos. E além de ser uma república, nosso sistema é o presidencialismo. A palavra-chave aqui é independência. O presidente e o Congresso são poderes separados. O presidente não depende de uma aprovação diária do Congresso para governar. Diferente do parlamentarismo, onde o governo pode cair a qualquer momento se perder o apoio da maioria. Ok, sistema entendido. Agora, vamos ver o que a presidência realmente faz no dia a dia. E é aqui que a gente começa a entender a dimensão desse poder todo. A primeira função é a de chefe de Estado. Esse é o papel, digamos, simbólico. É a pessoa que representa o Brasil lá fora, que é a nossa cara para o mundo, é quem cuida da diplomacia, assina tratados, um papel que, numa monarquia, seria do rei ou da rainha. A segunda função é a de chefe de governo. Aqui a conversa é outra. É a parte mão na massa. É quem gerencia os ministérios, executa as leis, propõe o orçamento. Basicamente é quem toca a administração do país por dentro. É o trabalho que um primeiro-ministro faria. E aqui está o pulo do gato do sistema brasileiro. Essas duas funções enormes, que em muitos países são separadas, aqui são concentradas em uma única pessoa. A presidência da República acumula o poder simbólico de representar a nação e o poder prático de administrá-la. É muita coisa. Beleza, com essa ideia da dupla função na cabeça, vamos abrir o que a gente pode chamar de caixa de ferramentas da presidência. Quais são os poderes concretos que a Constituição dá para que essas funções sejam cumpridas? O primeiro grande grupo de poderes é o de administrar o governo. É aqui que a gente vê a presidência atuando como o grande gestor da máquina pública federal. E olha, não é pouca coisa. A pessoa na presidência monta e desmonta sua equipe de ministros, comanda toda a administração federal, pode conceder perdão de penas e ainda tem o poder de nomear pessoas para cargos importantíssimos em órgãos de controle, como os ministros do TCU. Agora, vamos para um poder que muita gente acha que é só do Congresso, a capacidade de participar ativamente da criação e da forma final das leis do país. E as ferramentas legislativas são bem fortes. A presidência pode propor leis, mas, talvez mais importante, pode vetar o que o Congresso aprova, e tem a mais poderosa de todas, a medida provisória. Na prática, criar uma lei com efeito imediato, que só depois o Congresso vai analisar. É um poder legislativo enorme. Por fim, chegamos ao terceiro grande grupo de poderes que está diretamente ligado àquela função de chefe de Estado, a condução da política externa e da defesa do Brasil. É aqui que a presidência se torna a voz e o comando do Brasil no cenário global. É a autoridade máxima das Forças Armadas, negocia acordos internacionais e é a figura central para declarar guerra ou celebrar a paz, claro, sempre com a supervisão e autorização do Congresso nos casos mais graves. Com tanto poder concentrado assim numa única figura, a pergunta que não quer calar é: e aí, quem fiscaliza tudo isso? Como o sistema garante que esse poder não seja mal utilizado? Vamos ver agora os mecanismos de controle. A Constituição separa as coisas em duas caixinhas. De um lado, os crimes comuns, como qualquer infração penal. Quem julga isso é a nossa Corte Máxima, o STF. Do outro lado, algo bem diferente, os crimes de responsabilidade. Eles não são crimes no sentido penal tradicional, mas sim atos contra a própria Constituição. E quem julga isso é o Senado Federal. E o caminho para julgar um crime de responsabilidade é o famoso impeachment. O processo é longo e difícil, de propósito. Começa com uma acusação, mas para seguir em frente precisa da autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Só então vira um julgamento no Senado, que também precisa de uma maioria de 2/3 para condenar. É um freio político e jurídico muito forte. E as consequências de uma condenação são severíssimas. Não é só a perda imediata do mandato. A pessoa fica proibida de exercer qualquer função pública, seja eleita ou nomeada, por um período de 8 anos.
Mas e se o cargo ficar vago? Seja por impeachment, renúncia, doença ou morte? O país não pode parar. O sistema precisa ter uma resposta pronta para garantir a estabilidade. Para evitar qualquer vácuo de poder, a linha de sucessão é muito clara. O primeiro, claro, é o vice-presidente. Se não puder, a responsabilidade passa para os chefes dos outros poderes. Primeiro o da Câmara, depois o do Senado e, em último caso, o do Supremo Tribunal Federal. É uma cascata de segurança institucional. Chegando ao final da nossa análise, o que a gente pode concluir? Fica claro que o desenho da presidência no Brasil revela uma tensão constante, uma busca permanente por equilíbrio. Essa citação do ministro Gilmar Mendes resume a situação de forma perfeita. Ele fala em uma hiperpotencialização do executivo, ou seja, uma presidência com superpoderes. E é justamente por isso que aqueles mecanismos de controle que a gente viu não são só detalhes técnicos, eles são, na verdade, a espinha dorsal da nossa democracia. E isso nos deixa com uma reflexão final. Será que essa tensão, esse equilíbrio delicado entre um executivo com força para governar e um legislativo com as ferramentas para fiscalizar, é o verdadeiro segredo para a estabilidade da democracia? Fica aí a questão para a gente pensar.